Que tal pensarmos quem vocês levariam para uma ilha deserta? Hoje vamos explorar, abordar uma história bem curiosa, que tem vários vídeos na internet sobre essa história, do Adam Jones. É um aventureiro que saiu com dois amigos no iate, sofreram numa tempestade. Os dois amigos dele faleceram, foram encontrados os corpos desses dois amigos, mas ele não foi encontrado, nem o barco. Na realidade, ele passou 17 dias no oceano, à deriva, obviamente consumindo o que tinha ali no barco, que a aventura não era para ser tão longa assim, mas eles tinham levado alguma coisa. Depois desses 17 dias, com o barco bem quebrado, ele chega numa ilha deserta. Lá na ilha, ele passa 9 anos. Então, esses vídeos que nós temos na internet contando essa história, eles exploram muito bem cada dificuldade que ele teve para ultrapassar esse período, né? Quase 10 anos, isolado em condições de sobrevivência. Imaginem os senhores todas as dificuldades físicas e emocionais que o Adam passou durante esse tempo, sem ter a mínima certeza se ele seria resgatado ou não. Isso logo depois de um trauma, que foi a perda dos seus dois amigos, que até então ele não sabia que já haviam falecido, mas ele perdeu o contato com eles. É uma situação extremamente grave, impactante, psicologicamente uma situação muito difícil, por mais forte que a pessoa seja, ela tem que lidar com problemas completamente fora do nosso cotidiano. Querendo ou não, para sobreviver 9 anos, ou ele tinha conhecimento de sobrevivência, ou ele adquiriu a força, que é a pior situação que um sobrevivente pode ter. Passar esse tempo todo na base do erro e acerto é muito difícil. Então, na minha opinião, pela maneira como ele se portou, pelo que eu vi nos vídeos, ele tinha algum conhecimento básico de sobrevivência, acho. Ou era bem inteligente para poder suplantar tudo isso. Mas o que nós vamos explorar aqui agora são algumas qualidades, alguns atributos que devem ser comuns a todos os sobrevivencialistas. O primeiro é a criatividade. Então, ele não tinha uma faca, mas ele cortou árvores com uma concha. Uma concha grande que ele encontrou, conseguiu dar um formato nela mais adequado e utilizou essa concha. Então a criatividade, ela tem que andar lado a lado com o sobrevivencialista. Ele não pode ser um cara limitado. Além disso, ele lembrou-se em algum momento de que seria muito importante, e aí eu atribuo a isso o salvamento dele, muito importante sinalizar de alguma forma para que as aeronaves e barcos que passassem no local entendessem que existia alguém ali. Então a ideia dele foi marcar na areia da praia um pedido de socorro, um SOS ou um HELP, alguma coisa assim. São sinais internacionais de pedido de socorro, e ele fez um SOS de aproximadamente uns 3 metros na areia da praia. Isso se repetiu por algum tempo. E ele percebeu, num dado momento, que aquilo era muito pequeno para ser visto por uma aeronave. Então, ele resolveu melhorar a sua sinalização. Ele limpou uma área enorme da praia e marcou o SOS lá, o HELP, mas fez o seu sinal, né, de uma forma que pudesse realmente ser visto por uma aeronave. Todos nós sabemos que a praia tem uma areia clara, né, aquela areia branca. Ele fez uma sinalização ali riscando na areia, mas ele percebeu também que aquela sinalização seria insuficiente
Não agora em termos de tamanho, mas em termos de contraste. E aí, toda vez que a gente for sinalizar, nós temos que ter essa ideia em mente. Contrastar a nossa sinalização com o fundo. Então, se eu estou numa areia clara, eu vou tentar contrastar com alguma coisa escura. Então, ele enche esse SOS de pedras, troncos, folhas, etc., para tornar mais escuro e melhorar o contraste. Mas, curiosamente, antes disso acontecer, antes dele ter essa ideia de melhorar a sinalização colocando objetos dentro da sinalização, ele percebeu que em alguns dias da semana, a maré, quando subia, limpava o que ele tinha terminado de marcar. Então, por muitos anos, ele diariamente ia lá olhar a sinalização para ver se a sinalização estava inteira e remarcava ou refazia essa sinalização. Dessa maneira, um belo dia, passa um avião e sinaliza para ele. Ele pulou na praia ali, fez sinal. O avião também sinalizou para ele, balançar as asas é um sinal internacional. O avião lança para ele um pacote contendo um kit de sobrevivência ali, primeiros socorros, comida, água, alguma coisa para ele, algumas ferramentas, etc. E ali dentro tinha um rádio. Então, com esse rádio, ele fala com o piloto de aeronave e o piloto mandar as instruções para ele se preparar para ser resgatado 5 dias depois. Então, 5 dias depois que ele fez o contato naquele avião, chegou o barco e resgatou. O curioso foi que ele perguntou, né, como é que viram a minha sinalização? Foi esse avião que viu aqui pela primeira vez? Foi outra aeronave? Não. Havia sido um garoto de 9 anos que morava nos Estados Unidos, e esse fato se deu no Oceano Pacífico, naquelas ilhas do Pacífico. E esse garoto lá nos Estados Unidos, olhando na internet, navegando no Google Earth, verificando ali uma série de imagens, encontrou aquela imagem de SOS na ilha, falou para o pai dele, e o pai dele avisou as autoridades que aí iniciaram os trâmites de busca. Então o menino de 9 anos foi o salvador do Adam Jones e passou 9 anos naquela ilha. Como eu falei para vocês, uma qualidade do Adam Jones foi a criatividade. A outra, sem sombra de dúvidas, foi a persistência. Então ele passou 9 anos não só sobrevivendo, mas se preocupando em sinalizar. Ele não perdeu a fé naquilo que ele fez, naquilo que ele pensou, que ele planejou, ou que ele tenha aprendido quando ele teve as suas noções de sobrevivência. Não perca a fé na sinalização. Diariamente ele fazia, como a gente diz, a manutenção. Ele ia lá, se apagou, ele riscava de novo, depois ele colocava pedras, troncos, se foram levados ele punha de novo. Então, durante todo esse tempo, ele teve fé, esperança, persistência nas suas atitudes e nas suas rotinas. E eu acho, na minha opinião, que isso foi praticamente o que salvou a sua vida. Porque ele poderia, depois de 1 ano, o que já é um espaço de tempo muito grande, desistir de fazer a sinalização. Ninguém vai passar aqui, ninguém vai me ver. No entanto, de forma inusitada, ele foi visto na internet por um garoto de 9 anos. Então é uma história bem interessante. Nós temos vários vídeos na internet, só vocês entrarem ali e colocar perdido na ilha, 9 anos, alguma coisa assim, vão aparecer vários vídeos. E aí contam várias ideias, várias histórias de o que aconteceu com ele ali na ilha, tá? Mas guardem essas ideias que eu falei, certo? Para que vocês possam ter isso como ferramenta ou como base para poderem sobreviver caso aconteça um caso semelhante com o senhor. Nós vamos procurar essas histórias, fazer uma série de pesquisas e futuramente nós estaremos lançando mais vídeos de histórias de sobrevivência. Se inscrevam e acompanhem o nosso canal para poder ter esses conhecimentos, e para cada história dessa a gente vai explorar alguma coisinha diferente. Essa eu explorei as atitudes do Adam Jones e
alguma coisa de sinalização. Nós ainda vamos mais para frente fazer um vídeo específico só de sinalização terra-ar. Ok? Muito obrigado, sobreviva!